pessoal, aí nós temos, né, grande imagem que vocês viram aqui, nós vamos falar sobre as tensões políticas a partir de agora, né? O que vai acontecer em primeiro momento da questão política? Bom, deixa eu falar primeiro. A imagem, tá? Essa imagem atrás, ela vai falar sobre o movimento tenentista, tá bom? Então essa imagem aqui vai falar sobre o movimento tenentista, tá? Eu coloquei ela porque agora, a partir de agora nós temos algumas tensões políticas acontecendo no Brasil, ao mesmo ponto em que nós temos a Semana da Arte Moderna, a coisa política está acontecendo e a cada dia ela vai se oferecer, tá? Gradativamente, beleza? Bom, então essa tensão política, enfim, ela vai começar com as eleições presidenciais de 1922. Como eu falei para vocês lá no episódio 1, né, sobre a crise da República Oligárquica, que é o que nós estamos trabalhando ainda, as tensões políticas, elas iniciam lá a partir de 1920, mas a partir de 1922 que ganha mais ênfase, beleza? Bom, e aí, essas eleições presidenciais de 1922, nós temos uma crise da política do café com leite, tá? Por quê? Vocês já sabem o que é a política do café com leite, né? É um acordo que tem entre São Paulo e Minas, porque é a maior parte da bancada e eles podem escolher lá o seu presidente, enfim, isso aí é para outro assunto, beleza? Bom, mas aí outros grupos da oligarquia, nem todos compartilhavam desse pensamento aí e tal, dessa questão do café com leite, né? E aí nós temos em 1922, tá? A oposição, ela fica contra a candidatura de Arthur Bernardes, tá? E aí ela vai formar um grupo chamado de Reação Republicana, lançando a candidatura de Nilo Peçanha. Vai dar certo? Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. O Arthur Bernardes ele vai ganhar, tá joia? As eleições, mas nós temos algumas coisas que vão acontecer nesse processo dessas eleições. Por exemplo, o jornal Correio da Manhã ele vai publicar uma carta que que contém alguns comentários, né? Essa carta ela é acusada, ela é proposta de Arthur Bernardes, né? Acusando o Arthur Bernardes de ter feito os comentários, tá? Desrespeitosos principalmente aos militares, beleza? Essa carta é chamada de as cartas falsas, tá? Essa reportagem é chamada de as cartas falsas porque na verdade não se tem uma prova de quem fez, se é verdadeiro ou não, mas o fato é que temos a publicação disso daí desrespeitando os militares, né? Arthur Bernardes ele vai ser eleito, ele vai negar que essas cartas são de sua autoria, mas a eleição dele é pela política dos governadores, que vocês também já viram lá naquele episódio lá da República, né? Da Primeira República, certo? Então essa política dos governadores ela vai escolher, né, o Arthur Bernardes, voto de cabreça, enfim, tudo isso daí que vai acontecer, tá bom? E aí, nós temos várias denúncias de fraudes por isso daí. Isso vai gerar um grande movimento, manifestações, as pessoas não vão gostar, principalmente aquelas ativas, né, politicamente. E aí nós temos as críticas por parte do Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente já Hermes da Fonseca, tá? E nós temos ainda a crítica dele sobre o Epitácio Pessoa, que era o presidente do momento, tá beleza? Bom, o que vai acontecer? Essas revoltas que vão ocorrer, o próprio Hermes da Fonseca ele vai dar ordem para os militares não intervirem nessas manifestações nem nada. Isso vai gerar com que o marechal, tá? O presidente, então, ele manda prender o marechal, tá? E fechar o clube militar. Isso vai gerar uma série de problemas, tá? Isso vai gerar uma série de problemas que a partir daí, desse fechamento do clube militar, né, do clube militar e da prisão do Marechal Deodoro da Fonseca, começa a efervescência do movimento tenentista, tá bom? E aí nós temos a resistência dessa oligarquia aí contra esse movimento tenentista. Então, nós temos vários levantes militares a partir de 1920, por exemplo, na década de 20,
tá? São jovens oficiais, esses tenentes são jovens oficiais de baixa patente, tenentes e capitães. Lembrando que não hoje os oficiais, tenentes e capitães são de altas patentes do exército, não como um coronel, tenente-coronel, um major, um general, mas em uma questão de graduação eles têm um nível muito acima. Naquele período não. Naquele período ele era um oficial, ele era um tenente, ele era um capitão, mas as graduações maiores olhavam para ele como se fosse um simples soldado, beleza? E aí, então surge a partir desses jovens oficiais aí essas manifestações, esses levantes militares. Esse vai ser o movimento tenentista, tá? Porque eles acreditavam que cabia ao exército a moralização política e derrubar essa velha república. Eles, que eles queriam, né? Eles defendiam basicamente o voto secreto, o ensino obrigatório, reformas políticas e sociais, tá beleza? Pessoal, lembrando que esses tenentes e capitães desse período, a maioria é daquelas camadas médias da população. Filho de um comerciante, de militares, né? Geralmente são filhos de militares também, da mesma patente, enfim, tá? São essas pessoas aí. Bom, essas rebeliões vão diminuir muito o poder dessa república oligárquica, começa a enfraquecer cada vez mais essa república oligárquica, tá bom? Vai dar espaço para a Revolução de 30, por exemplo, tá beleza? Tá. E aí, nós temos então a, a Revolução Gaúcha. Aliás, anteriormente nós temos alguns eventos, tá? 5 de julho de 1922, no Forte de Copacabana, nós temos, tá, o capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho lá do marechal que foi preso, tá? Filho dele. E também nós temos o tenente Siqueira Campos. Tá? Esses caras aí eles estão controlando o Forte de Copacabana, tá? O Forte de Copacabana ele estava sob a liderança de Euclides Hermes da Fonseca. E aí eles vão se rebelar contra essa elite, somente depois da prisão lá do Hermes da Fonseca, tá? E aí nós temos o impedimento da posse da Arthur Bernardes. Nesse ponto aí, as tropas do Epitácio Pessoa ela vai combater esse pessoal do Forte de Copacabana e também do Distrito Federal, que já estavam se rebelando, os quartéis do Distrito Federal, e aí vai combater. Arthur Bernardes ele vai conseguir assumir o cargo e vai enfrentar essas agitações, basicamente aí decretando estado de sítio diversas vezes, tá? E fazendo prisões arbitrárias aí contra essas pessoas, tá beleza? E aí nós temos a Revolução Gaúcha também em 1922. Como que vai ocorrer essa revolução? Nós temos o Antônio Augusto Borges, que era um cara da política lá dos políticos dos governadores, tá? As oligarquias de oposição lançaram outro cara para combater com ele, tá beleza? Que é o Francisco de Assis. Mas o Borges ele vai ganhar justamente por essa questão da política dos governadores. Nós temos aí uma sucessão de um movimento, tá, muito grande que vai se chamar Revolução Gaúcha. Esse movimento aí ele vai só terminar com o Pacto das Pedras Altas, que vai assinado aí pelo governo então do Borges, tá? O que esse pacto ele vai trazer? Que vai ficar proibida a reeleição após o seu mandato. Após o mandato dele, lógico, tem que esperar o mandato dele acontecer para terminar, para não ter mais reeleições. Beleza? Bom, e esses oposicionistas faziam parte do exército ou então tinham ligações com os tenentes. Então, ou seja, né, o movimento tenentista que vai acontecer no forte lá de Copacabana, ele vai ter um resultado na Revolução Gaúcha, por exemplo. Ele vai fomentar isso daí, né? Tanto pelos fatos que acontecem, também pela forma, né, pelo envolvimento, conhecimento dessas pessoas. Tá beleza? E aí, pessoal, nós temos novas revoltas. Eu falei para vocês que começa a perseguição então desses
oficiais, as pessoas que eram contra o governo, principalmente do Otto Bernardes, ele vai decretar o estado de sítio e vai começar a perseguir. Né? Em 1924, 2 anos depois, aí o aniversário do Levante de Copacabana, aquela revolução de Copacabana vai chamar 18 do Forte, tá joia? Bom, nós temos, os tenentes se voltam então a se rebelar. São Paulo, Sergipe e Amazonas. É o local que vai acontecer essas rebeliões. Mas São Paulo que vai dar mais ênfase, será mais forte, será em São Paulo, tá? Bom, comandado aí pelo general gaúcho Isidoro Dias, tá? E também pelo Major Miguel Costa, nós temos aí os tenentes Joaquim Távora e Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes é aquele sobrevivente lá dos 18 do Forte de Copacabana, tá? Eles começam então a fazer essas rebeliões, justamente fazendo críticas ao governo e pedindo que voto secreto, obrigatoriedade de ensino primário e deposição do presidente. Novamente nós temos a formação daqueles pelotões patrióticos que vão combater isso daí, bombardeios da cidade bombardeio da cidade de São Paulo, tá? E aí nós temos esses tenentes, eles vão para o interior. Qual a região do interior? Região de Foz do Iguaçu, tá? Era em torno de 6 mil soldados, né? 6 mil componentes, beleza? E lá eles vão formar então uma coluna paulista, tá? Depois, em 1924 ainda, nós temos 2 mil soldados liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que vão dirigir-se até Guaíra, cidade do Paraná, para encontrar com essa coluna paulista, tá? Esses soldados são gaúchos, soldados gaúchos, dirigidos aí, comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Eles queriam se unir, né, justamente para poder aumentar a sua força e combater esse governo, essa república velha, essa coisa que está acontecendo aí, né, justamente pelos itens que eu falei lá atrás, beleza? Bom, pessoal, e aí nós temos a formação da coluna Prestes. Coluna Prestes, ela vai ser controlada lá pelo Luiz Carlos Prestes, ele que vai dirigir isso daí, né? Os dois grupos, eles vão percorrer vários locais do interior para agregar maior número de pessoas, mas não vai ter muito êxito, serão combatidos, tá? A história nos conta que tem basicamente em torno de 24 mil quilômetros rodados pela coluna Prestes, tá joia? Eles não vão receber aquele apoio que eles esperavam receber, justamente porque a população sabia da situação que acontecia com quem estava se rebelando contra o governo. Tá? No Nordeste, por exemplo, eles vão enfrentar os cangaceiros, que serão pagos pelos capitães, pelos membros do governo, certo? Aí esses ataques vão diminuir, para vocês terem uma ideia. No final serão 800 homens na coluna. Tá? Essa coluna vai se dividir em duas. Uma coluna vai se retirar para o Paraguai, sob o comando do Siqueira Campos, e outra coluna vai para a Bolívia, que nós temos a liderança do Luiz Carlos Prestes. E aí, para vocês verem, essa revolta tenentista ela vai ser dissolvida, né? Pessoal, espero que tenham gostado aí. Temos mais um tópico que vai falar sobre a Revolução de 1930. Já segue lá no canal que já está postado, tá? Se inscreva, curta e compartilhe. Muito obrigado e até mais.